Olá, muito bom dia. Hoje é 14 de março, está começando agora mais um RN no ar. Agora são 7 horas e 50 minutos. A gente começa essa edição falando de um caso, um caso muito triste que chocou a nação. A nação brasileira ainda chora por crianças e adolescentes que estavam num ambiente considerado seguro, a segunda casa de cada um deles, que é a escola. Mas o que leva dois jovens a uma situação de violência extrema dessas? O que leva dois ex-alunos a entrar numa escola onde estudaram e atirar em prováveis colegas ou amigos, ex-professores e destilar o ódio, a crueldade e a falta de humanidade? Familiares, vizinhos e toda a sociedade brasileira estão incrédulos. A violência urbana, tão discutida por especialistas, chegou às nossas escolas, chegou aos nossos meninos e meninas que sonham com um futuro melhor, que imaginam uma sociedade mais justa e mais humana. A sociedade não pode mais fechar os olhos para essas situações. Alunos são vítimas de bullying, educadores estão adoecendo por causa de transtornos emocionais. E a nossa educação precisa de uma terapia? Ou o sistema educacional precisa ser mais valorizado? O educador precisa ser visto como fundamental? O aluno necessita de uma didática atraente, disciplinada? A segurança nas escolas é simplesmente um reflexo do que estamos vivendo aqui fora. Bem, e para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Carlos André, que é professor, especialista na área de educação, que atua aqui no estado há muitos anos. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à TV Tropical hoje para falar de algo que chocou toda a nossa sociedade brasileira. Bom dia para o senhor. Eu queria saber, de fato, o que é que está acontecendo com o sistema educacional. A gente pega esse caso de violência que, de fato, chocou toda a sociedade, mas a gente sabe que existe toda uma gama de acontecimentos por trás. Então, na sua visão, como especialista em educação, como uma pessoa que atua na área há muitos anos, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em muitos estados, é referência em todo o país, o que é que está acontecendo? Olha, é uma notícia muito triste, Primeiro de tudo, todos nós estamos chocados, principalmente profissionais da área de educação. Nós que somos pais, mais ainda. A notícia é assustadora, as imagens são piores ainda. Todo mundo que teve acesso às imagens que tem veiculado na imprensa, realmente é algo cinematográfico para o mal. Mas eu tenho comparado esse caso, desde ontem, eu acho que no Brasil não existe outro assunto, eu tenho comparado esse caso com um desastre de avião. Quando um avião cai, dificilmente a queda de um avião foi um único fator. Uma combinação de fatores complexos, em geral, fazem um avião cair, e é por isso que se demora tanto tempo até se chegar a algum laudo, algum resultado que explique o acidente. Um caso como esse é tão complexo quanto, na verdade, muito mais complexo. Muita gente tem levantado, por exemplo, detalhes relacionados à educação no Brasil, à valorização dos profissionais, mas a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que valoriza a educação, o professor, ele é valorizado, recebe bem formado, na verdade, o país número 1 do mundo onde esse tipo de desastre acontece. Inclusive, muita gente acredita que as notícias americanas acabam influenciando casos como esse no Brasil. Então, é muito complexo. A primeira coisa que eu queria dizer aqui hoje, aqui na TV Tropical, é que se evite, que pais, principalmente adultos, evitem buscar explicações simples para um problema tão complexo como esse. Explicações simples, professor, como, por exemplo, atribuir ao bullying, ou atribuir realmente a falta de estrutura, como você bem falou, da educação no país. Então, assim, não, isso foi por causa de bullying. Videogame também, porque eles jogavam muito videogame. Então, não é uma simples explicação. Vai saber o que é que passava na cabeça desses dois jovens, Com certeza. É natural que todo mundo fique assustado, principalmente os adultos, porque tem que cuidar, tem que educar, tem que criar a filosofia na cabeça dos filhos, de jovens, de adolescentes, etc. e tal, mas principalmente por serem adultos,
é fundamental tentar manter a calma e evitar soluções extremadas. Exemplo, meu filho nunca mais vai jogar videogame. Quase todos os adultos que existem hoje em dia, grande parte deles jogaram videogame quando eram crianças e muitos deles sofreram bullying. Eu mesmo sofri bullying e se tornaram adultos normais. Então, é muito delicada a situação, é necessário se evitar buscar explicações simplistas para um problema tão complexo. Para os pais que têm crianças pequenas, né? Que essas crianças pequenas questionam, perguntam o que foi que aconteceu, foi na escola, qual é a orientação, né? O que é que os pais devem falar para essas crianças? Eu acho que essa, sem dúvida, é a pergunta número 1, né? O porquê, os motivos, a gente vai acabar sabendo ao longo das próximas semanas ou até meses, porque a partir desse momento vários especialistas tentarão entender o caso. Então, repetindo que os adultos que não estão realmente ligados à área evitem buscar explicações, principalmente na frente dos seus respectivos filhos. Mas respondendo a essa pergunta, que é a grande pergunta do momento, número 1, quando eu vim para cá, eu acompanhava a entrevista de uma grande neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, para ser mais exato, da USP, Débora Moss, onde ela dizia que, número 1, só leve esse assunto ao seu filho se naturalmente ele surgir. É natural que surja, porque o filho indiretamente vai acabar recebendo a informação, então ele deve trazer ao pai, mas espere esse momento acontecer, isso é um fator muito importante, né? 2, tentar ser claro e direto, mostrando para a criança que no mundo a maioria das pessoas são boas, porém, infelizmente, existem pessoas ruins também, mas que os próprios adultos, pessoas especializadas na área, farão a análise do problema e buscarão soluções. Então, é muito importante esperar a dúvida surgir, não cortar a dúvida, escutar o que seu filho tem para falar, até para você poder medir o nível do problema dentro da cabecinha dele ou dela, e aí sim você tenta se posicionar de maneira clara, sem intensificar o problema e supondo que você perceba que realmente na cabecinha dele ou dela o problema é muito maior do que você consegue resolver, existem profissionais especializados para esse tipo de orientação, os psicólogos, os psicopedagogos e assim por diante. Ok, então, Carlos André, educador, professor aqui no nosso estado, referência nacional, muito obrigada por essa entrevista, pelos esclarecimentos super importantes aqui no RN no Ar. Muito obrigado.